Boa noite a todos. Eu vou iniciar com a leitura do sinal verde. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Por isso, olha a importância do nosso pensamento. Porque é em função dele que nós adquirimos a nossa fé. E nesta noite nós vamos fazer algumas considerações, nós vamos fazer alguns comentários e principalmente nós vamos fazer umas reflexões finais sobre um tema que nos diferencia de todas as outras religiões, que é a reencarnação nos moldes como Jesus nos ensinou. Porque a reencarnação, ela é antiquíssima. Budistas já tinham conhecimento e têm conhecimento dela. Os hinduístas têm conhecimento e já tinham conhecimento há muito tempo dela. 500 anos antes de Cristo, Pitágoras, Sócrates, Platão, já tinham conhecimento da reencarnação. Ela é bem antiga, né? Mas, como nós nos desviamos por caminhos tortuosos, vem Jesus para nos ensinar sobre a reencarnação e ele o faz. Mas, como sempre, por caminhos tortuosos, nós nos perdemos. E aí, graças a Deus, há 160 anos, através da codificação, Kardec, com a orientação do Espírito Verdade, nos trouxe a realidade da reencarnação. Mas é interessante que os benfeitores espirituais continuam a nos ajudar, porque no nosso nível evolutivo, nós precisamos de muita ajuda, né? Porque a nossa evolução ainda é muito tênue, muito pequena. E nós temos uma benfeitora, que é Joana de Ângeles. Quando ela nos diz que, numa definição bem simples, usando 3 palavras que começam com a letra R para combinar com reencarnação, quando ela nos diz que a reencarnação, ela nos proporciona o reequilíbrio para a nossa alma, porque esse reequilíbrio nós vamos obtê-lo através do resgate de débitos anteriores. Mas, entre esses 3 elementos, o mais importante é a reparação. Aliás, o céu e o inferno, ele é bem específico quando ele trata sobre esse assunto. E ele coloca os 3 elementos entre, primeiro, o arrependimento, segundo, o resgate e terceiro, a reparação. E desses 3 elementos, o mais importante é a reparação. Por quê? De que adianta nós termos conhecimento? Eu estou aqui para resgatar os erros que eu cometi lá no passado, etc. Se nós não reparamos esses erros através das nossas ações. Daí, desses 3 elementos, o mais importante é a reparação. Mas a reencarnação não se resume só a estes 3 elementos. Ela vai muito além. Isto porque a reencarnação, ela está diretamente ligada à evolução. E aí, imaginem Jesus, tendo que vir nos ensinar, naquela época, a respeito da reencarnação. E ele veio nos ensinar somente com o verbo. É o que ele tinha. Ele não deixou nada escrito. Ele tinha apenas o verbo para nos ensinar.
E só alguém com uma estrutura moral de Jesus é que podia fazê-lo. E aqui um adendo. Os judeus, todos monoteístas, mas como sempre nós nos desviamos perante os caminhos da história, e eles se dividiram em seitas. E as duas seitas mais importantes da época eram os fariseus e os saduceus. Claro que nós tínhamos mais ainda, os essênios, nazarenos, etc, etc e tal. Mas estas eram as duas seitas mais importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus veio nos ensinar através do verbo. Os fariseus, sim, eles acreditavam no verbo. Eles davam valor também, além do que estava escrito, ao verbo. Mas os saduceus, não. Os saduceus, eles só admitiam o texto bíblico, que é o que fazia parte da Torá. Aqueles 5 livros de Moisés, que corresponde ao Pentateuco mosaico. Caso contrário, não acreditavam. Imagina a dificuldade de Jesus. Eles eram o contrário. Mas os fariseus, eles admitiam o verbo. E Jesus veio nos ensinar, ressaltando, em primeiro momento, a importância da reencarnação. Porque é através da nossa reencarnação que nós conseguimos evoluir. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo moralmente. Não é? Isto é o que eu estou e o que nós estamos fazendo aqui. Tentando evoluir moralmente. Mas é interessante que nós tenhamos esse conhecimento, só para reavivar a memória, de que a evolução faz parte das leis naturais. E nós evoluímos tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Claro, faz parte das leis naturais. Nós sempre estamos evoluindo. Mas, como ainda nós estamos num mundo de expiações e provas, aqui é que se exige de nós esta maior dedicação para que nós possamos evoluir. Porque lá, como é que eu vou evoluir lá se todos os meus débitos foram adquiridos aqui? Não é. Com tantos vícios que eu tenho, opa, meu querido, primeiro você vá lutando contra esses vícios aqui, para quando você lá chegar, você tenha menos débitos e comece a desfrutar e evoluir um pouquinho mais no mundo espiritual. Mas que nós evoluímos, sim, na retomada da carne. E com isso, vai aumentando a nossa sensibilidade. A cada reencarnação, nós nos tornamos muito mais sensíveis. Nós nos tornamos muito mais detalhistas nas nossas leituras, nos nossos conhecimentos. É só vocês fazerem uma comparação entre as crianças de hoje. Olha a sensibilidade que eles têm na preservação do meio ambiente, no amparo aos animais. Eu fico até com vergonha, porque na minha época não era assim. Completamente diferente. Era um mundo muito mais grosseiro, muito mais hostil. Não é que eu esteja tão velho assim, né? Mas a evolução é tão grande atualmente que a gente já percebe isso. Olha a sensibilidade que tem as nossas crianças, porque estão vivendo num mundo mais sutil, menos grosseiro do que os anos em que eu vivi. E essa sensibilidade a gente vai adquirindo através dos nossos estudos, através das nossas vivências, aproveitando-as para que nós nos tornemos muito mais detalhistas, tendo leitura melhor daquilo que nos acontece. Aliás, Kardec, na questão 166b, ele pergunta ao Espírito verdade, mas a alma tem, portanto, que passar por muitas experiências corporais? E a resposta é bem clara quando ele diz, claro, tem. Mas olha o detalhe do final da resposta. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles se encontram.
Olha o detalhe. Sem o conhecimento, nós somos manipulados. Daí a necessidade de nós estarmos sempre evoluindo, sempre nos conhecimentos, a fim de que nós tenhamos a nossa própria concepção e saibamos nos direcionar nessa nossa caminhada evolutiva. Caso contrário, nós somos dominados por aqueles que têm o conhecimento. Não é? O que os fariseus faziam? Eles tinham conhecimento, porque eles estudavam as leis. E eles mantinham o conhecimento para eles e dirigiam todo o povo. A gente pensa naquele tempo, né, mas e hoje? Mas a reencarnação, ela está também diretamente ligada ao nosso aperfeiçoamento. É inerente. Que interessante a colocação de Jesus, quando ele nos diz: na verdade te digo. Olha o detalhe. Peremptoriamente ele diz: na verdade. Por que essa colocação tão incisiva de Jesus? Porque, como sempre, os conceitos que se tinham, eles eram e foram distorcidos por interesses cultivados durante a nossa vivência. E a gente, como sempre, vocês vão ver que até o final nós vamos reconhecer que nós mesmos, nós andamos por caminhos tortuosos. E Jesus tinha que fazê-lo, Jesus tinha que trazer a realidade da verdade da reencarnação. E, aliás, ele também o faz naquele momento em que, no Monte Tabor, ocorre a transfiguração. Ele traz os 3 discípulos, os 3 apóstolos, com uma mediunidade extraordinária, que era Pedro, Tiago e João, e Jesus, na transfiguração, ele dialoga com Moisés e dialoga com Elias. Olha o detalhe. Olha onde ele foi, dialoga com Elias. Nem João Batista, que era a reencarnação de Elias. Ele vai direto, lá atrás, em Elias, para mostrar a eles também o processo da reencarnação. E muitas coisas mais. Tudo emblemático. Moisés, por quê? Porque Moisés tinha desautorizado a reencarnação. E tem muita simbologia, mas Jesus também, além do verbo, ele utilizava-se desses símbolos. E também a reencarnação, ela está diretamente ligado ao nosso direcionamento. E Jesus é bastante específico quando ele nos diz: aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, a carne é o maior abençoado que nós tivemos para que nós pudéssemos evoluir o nosso espírito. Por quê? Como é que o espírito se manifesta? Ele se manifesta através da carne. As nossas ações, tudo que nós fazemos, é o nosso espírito que está nos orientando. Daí a importância de nós estarmos encarnados. Porque se nós não estivéssemos encarnados, nesse mundo de provas e expiação, como que o espírito iria se manifestar? Nós temos essa roupa de carne, não é? Quando nós lá estivermos, ela vai perder, tudo bem. Mas, enquanto aqui estivermos, nós precisamos dessa roupa de carne. E como o espírito vai se manifestar? Agora vocês imaginem aquele que se suicida. Fala a verdade. Ele está tirando dele a manifestação do seu espírito da pior maneira que ele poderia fazer. E Jesus é enfático. E aquele que é nascido do espírito é o espírito. Ou seja,
é através da nossa evolução espiritual que nós vamos galgando degraus superiores para a nossa evolução. É interessante que todas essas colocações, esses comentários, eles estão inseridos no capítulo 4 do Evangelho, aquele intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos voltar historicamente nessa imagem que representa aquela época. Povo, como sempre, embaixo. As pilastras, com certeza, deveriam ser do Sinédrio, e nós encontramos os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram os aristocratas. Eles tinham muito dinheiro. Aliás, eles só se envolviam mais com o dinheiro. Já os fariseus tinham uma ascendência maior sobre a população e tratavam de coisas religiosas, de assuntos religiosos, e o povo era muito mais ligado aos fariseus. E por que essa citação dos fariseus e dos saduceus? Se dividiram em seitas, ambos monoteístas, mas eles tinham uma ascendência muito grande sobre o povo judaico. E olha a ascendência deles onde ia. Eles tinham ascendências com funções judiciárias, com funções legislativas, com funções executivas e também com funções religiosas. Claro que tudo isso sob a supervisão do Império Romano. Mas quem cuidava dos judeus eram eles com todas essas funções. E é interessante que eles, os judeus, já tinham a ideia sobre a reencarnação, que eles admitiam com o nome de ressurreição. Aliás, reencarnação, quem deu o nome foi Kardec, na codificação. Naquela época não existia esta palavra. Mas era complicado, né? Essa reencarnação, mesmo porque os saduceus não admitiam a imortalidade da alma. E também eles não tinham a noção de que a reencarnação era uma lei natural, como nós temos hoje esse conhecimento. Esse conhecimento que nós temos, e que eu acho fundamental essa colocação que é feita, a reencarnação, ela universaliza a vida. Ela nos coloca como irmãos. Porque, imagine, o judeu pode renascer como um palestino e vice-versa, e um favelado pode nascer no lugar de um rico. E, aliás, ela nos dá respostas a todos os nossos questionamentos. Por que um rico, um cego, um pobre, um aleijado, um mudo, um surdo? Por quê? Se eu não tiver estas respostas, eu vou levar a se pensar de que Deus é injusto. Não é? Por que aquele surdo, mudo, cego, aleijado, demente? Como? Que Deus é esse? Graças a Deus, nós temos a leitura da reencarnação, que nos dá respostas de que ninguém tem culpa dele estar naquelas condições, a não ser ele mesmo. Opa! Deus é culpado? É óbvio que não é. Mas graças a Deus, essa leitura nós temos. Olha o privilégio de nós estarmos envolvidos com a doutrina espírita. Esses questionamentos, nós temos respostas. À medida que a gente vai afinando os conhecimentos, isso vai sendo cada vez, ficando uma visão bem clara dessa leitura que nós temos que ter da nossa vida. Mas, naquela passagem com Nicodemos, nós queremos apenas destacar que aquele encontro foi à noite com Nicodemos.
senador, membro dos anciãos. Mas ele não podia encontrar-se com Jesus porque ele era um sabedor, um conhecedor das leis. E um conhecedor das leis, como poderia fazê-lo? Encontrar-se com Jesus durante o dia. E ele buscou Jesus durante a noite para que Jesus pudesse ensiná-lo a respeito da reencarnação. E pensa que só ele aconteceu isso. Olha um detalhe. Existe um livro há 2000 anos, que vocês também, depois que vocês lerem Paulo e Estevão, leiam também há 2000 anos. Públio Lentulus era uma das encarnações de Emmanuel. E em Cafarnaum, a sua esposa Lívia pediu que Públio Lentulus procurasse Jesus, e ele era senador também, a fim de que ele pedisse a Jesus, porque ela tinha muita fé, curasse a sua filha Flávia, que estava com lepra. E Públio Lentulus vai ao encontro de Jesus também à noite. Não poderia fazê-lo durante o dia, porque aí também, peraí, um senador, conhecedor, como? Jesus, tendo a leitura da fé de Lívia, quando Públio Lentulus volta, ele é recebido pela sua filha Flávia. Mas é interessante que nesse episódio com Nicodemos, Jesus fala claramente a respeito da reencarnação. Para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E é interessante que estas palavras de Jesus estão em todos os nossos, está no Evangelho, estão no Novo Testamento, mas a leitura que se tem depende. Nós temos essa leitura, mas essa leitura não é para todos. E as palavras são exatamente as mesmas. A que está no nosso Evangelho e a que está no Novo Testamento. E eles não admitem reencarnação. Mas uma coisa importante que nós tenhamos em nossa memória. Olha o raciocínio. A tese é: Jesus fala abertamente sobre a reencarnação. Se existe uma tese e a antítese, quer dizer, aquilo que é contrário à tese. Se isso fosse um erro, Jesus iria combatê-lo. E em momento algum das suas palavras, ele combate. Percebe? Só que é ir contra a corrente, mas nós temos que fazer. Porque os ensinamentos de Jesus nos direcionam para isso. E finalmente, nós temos que tentar vivenciar da melhor forma possível as virtudes que Jesus nos ensinou. E é por isso que nós estamos aqui encarnados, para tentarmos aprender e vivenciar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Quem nos dá o recado final é Emmanuel, quando ele nos diz: perfeição é a meta, e reencarnação é o caminho. Jesus nos ampare, que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine